Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar trabalhando aqui sobre uma questão. Muitas pessoas têm pego aí o texto que fala a respeito do sacerdócio, né, do tabernáculo ali, a respeito de Moisés. Muitos atribuem uma santidade a esse tabernáculo. Nós vemos pessoas aí utilizando até textos para falar sobre esse tabernáculo. Mas será mesmo que a crença cristã está correta? Será que os tabernáculos representados pelos cristãos estão corretos? Será que os utensílios desse tabernáculo estão corretos? E mais, será que realmente esse tabernáculo ele existiu? Bom, se você quer saber sobre essas e muitas outras coisas a respeito desse tema, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, deixa aí o seu like. É muito importante você deixar o seu like no vídeo. Isso nos ajuda demais a divulgar esse conteúdo aqui, torná-lo relevante aqui dentro do canal do YouTube. E se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, vamos para o vídeo. Tabernáculo. Qual é a definição de tabernáculo? Em hebraico, mishkan. Essa é a expressão traduzida como tabernáculo, entre outras que eu vou estar mostrando para vocês aqui também. O santuário portátil que foi erigido no deserto e acompanhou os israelitas em suas perambulações após o êxodo. Era cuidado pelos levitas. Dentro do tabernáculo estava o Santo dos Santos, que continha a Arca da Aliança e as tábuas do Decálogo, que é os 10 mandamentos, né? Separado do resto da estrutura por uma cortina. O tabernáculo representava a morada de Deus em meio à comunidade, ou Shekinah, sua presença, né? Muitos atribuem a presença ali a Shekinah, e tinha um modelo o santuário celestial. Seu traçado simbolizava a criação, a estrutura do cosmos e a história futura do povo de Israel, até a idade messiânica. O arquiteto do tabernáculo foi Bezalel, mas na verdade ele se construiu sozinho. Isso é dentro da crença judaica, tá? Em uma ocasião, quando os israelitas estavam morrendo de peste, Arão, o sumo sacerdote, conseguiu deter a epidemia arrastando o anjo da morte para dentro do tabernáculo e o trancando lá. O tabernáculo foi substituído pelo templo na época de Salomão, tá? Isso aqui eu tirei do dicionário de lendas e tradições, tá? De Alan Uterman. Faço uso dessa obra na qual eu possuo, tá? Quem adquiriu o material, se você quiser adquirir esse material, adquirir esse esboço, você pode entrar em contato comigo para adquirir esses materiais, tá? Não só esse, mas todos os materiais que eu coloco no vídeo sempre tem um esboço desse material, você pode entrar em contato para adquiri-lo, tá? A composição, ou seja, as especificações sobre o tabernáculo encontram-se nos textos de Êxodo do capítulo 26 e 35, tá? A composição do tabernáculo. Aí nós temos aí a foto do tabernáculo, para você ver. As fotos dos tabernáculos de hoje, né, que vem nas bíblias de estudo, que vem aí na internet, muitos pastores fazem uso, você veja que tem diferenças com esse tabernáculo aqui. Se você parar para analisar essa imagem, da qual eu extraio de fontes judaicas, tá? Não, isso aqui eu não extraí, não foi de bíblias de estudo brasileiras, não, tá? Isso aqui eu extraí de fontes judaicas, tá? Então, ou seja, você veja que tem uma diferença com os tabernáculos de hoje. É parecido? Pode ser parecido, mas tem coisas bem diferentes. A composição ela é bem diferente, tá? Então aqui no caso seria a planta do tabernáculo aí completo, né? Que vocês estão vendo aqui os arredores, se você está vendo a entrada aqui, como que era feita, né? A imagem que é colocada. Aqui dentro você vê aqui uma rampa para o altar de holocaustos, né? Você tem aqui uma pia logo aqui dentro aqui para poder lavar. Você veja aqui o tabernáculo aqui dentro, né? Os panos desse tabernáculo, a entrada ali, a composição dessa entrada, então você vê que tem uma diferenciação nessa questão. O manto de peles, olha só como era formado o manto de peles. Eu coloco aqui, você veja que até em hebraico, que até em inglês, que justamente eu faço uso dessa obra que eu possuo, tá? Que é aí um Humash, que é o Humash Stone Edition, tá? Da Scroll Art Series, do Rabi Nosso Sherman. Vocês podem estar pesquisando, se vocês quiserem adquirir, vocês podem adquirir ele aí na internet, tem, na Amazon tem. Mas aí eu faço uso deste material, olha só para você ver.
Os mantos, a composição, você veja que é totalmente diferente do que é mostrado nos dias de hoje. Então aqui nós temos o manto de peles, a especificação bíblica está logo aqui em cima, tá? Eu deixo a especificação bíblica aonde você encontra o que eu estou colocando aqui nas imagens, tá? Nós temos aqui as colunas, olha as colunas do tabernáculo, as colunas como que eram, né? Conforme as especificações bíblicas também, tá? Que são especificadas ali como que deveria ser, né? Caso esse tabernáculo tenha existido. Nós temos aqui a entrada do tabernáculo, olha só para vocês verem como que era a entrada aqui desse tabernáculo. Olha só o encaixe, tudo certinho, aonde que ele ficava dentro ali da questão, dentro dos seus arredores ali, né? Aí nós temos aqui os compartimentos, né, dentro desse tabernáculo, ou seja, quem adquirir o material vai ter todos essas imagens, essas especificações aqui. Os utensílios mencionados que compõem o tabernáculo conforme Êxodo 35. Quais esses utensílios que compõem? Então até aqui nós estamos vendo que tem aqui justamente tudo especificado, né? Conforme ali colocado. Você veja as colunas, o manto do tabernáculo, tudo certinho, a entrada, né? Nós temos a entrada aqui do tabernáculo, que é a porta para você entrar lá dentro do santo, o santo dos santos. Nós temos as especificações e o comprimento aqui, os compartimentos dentro da questão do tabernáculo, tá? Você veja aí os compartimentos em relação a essa questão. Tabernáculo aqui, né? Aqui o santo dos santos e os seus arredores ali que o circundam, ou seja, o pátio, o local do altar, da pia de lavar e por aí se vai, né? Nós temos aí a rampa do altar, né? Aliás, a rampa e o altar aqui de holocausto, tá? Os utensílios mencionados que compõem o tabernáculo conforme Êxodo 35. Aí nós temos aqui a Arca da Aliança, tá? Lá em Êxodo 35, versículo 12, você vai ver que fala da arca. A arca seria dessa forma. Sobre a arca, se realmente a arca ela é uma cópia barata ou se ela é verídica, vocês podem assistir o meu vídeo aqui no meu canal do YouTube, A Farsa da Arca da Aliança, onde eu explico os modelos da Arca da Aliança, da onde foi se baseado, tá? Nós temos aqui os móveis, as colheres, os utensílios, os varais. Aí nós temos aqui os móveis, né? Nós temos as colheres, os varais e alguns outros utensílios aí para colocar, seria no caso o pão da proposição, né? Nós temos aí também o menorá, ou seja, tem dois modelos de menorá aqui que eu trouxe para vocês verem, né? Tem essa composição aqui para vocês verem aqui, dois menorás aqui, né? Dois formatos de menorás que existem aí dentro dessa questão judaica. O altar de sacrifício, né, que muitos consideram como altar de bronze, olha só como que era esse altar. Você veja que tinha ali uma rampa para se subir ali, para se colocar, tá? Isso conforme especificações judaicas, tá? Isso aqui é conforme a crença judaica, então, ou seja, o altar de sacrifício e os utensílios ali do altar, que você tem aqui, pás e tantos outros utensílios ali para transportar justamente a questão do sacrifício, tá? Para se colocar ali. Aí nós temos a mesa dos pães da proposição, né? Que é a mesa dos pães da proposição, ou seja, você veja que os desenhos são totalmente diferentes do que é colocado nas Bíblias de estudo cristãs, do que a maioria dos cristãos acredita. Você vê pastores defendendo isso, são totalmente diferentes a concepção judaica para a concepção aqui cristã. Você veja que não tem nada a ver a relação cristã que eles fazem a respeito. Então aí seria a mesa dos pães da proposição. Aí nós temos aqui o lavatório e o altar de incenso, tá? Aqui você tem o lavatório do lado direito e aqui o altar de incenso, tá? As especificações estão aí também, para vocês verem. Aí vem a perguntinha que eu faço. O tabernáculo de Moisés, ele é verdadeiro? Porque é essa que é a questão. O tabernáculo, ele é verdadeiro? As descrições cristãs sobre o mesmo estão corretas? Nós já vimos que não. As descrições cristãs sobre o mesmo, nós já vimos que não estão corretas. A maioria, alguns podem até parecer, né, mas, ou seja, são totalmente diferentes do que é colocado na concepção judaica, né? O tabernáculo de Moisés é verdadeiro? A descrição do tabernáculo é geralmente identificada como parte da fonte sacerdotal. Você vai entender mais sobre isso no vídeo que eu falo Moisés existiu. Eu explico um pouco sobre essa concepção do Pentateuco, da Torá, se realmente é um texto antigo ou se faz parte de um texto recente. Eu explico sobre isso nesse vídeo, vocês podem pesquisar aqui no meu canal. Então, ou seja,
geralmente identificada como parte da fonte sacerdotal, escrita no século 6 ou 5 a.C. Muitos estudiosos afirmam que uma data muito posterior do tempo de Moisés e que a descrição reflete a estrutura do templo de Salomão, enquanto alguns sustentam que a descrição deriva das memórias de um verdadeiro santuário pré-monárquico, talvez o santuário de Siló. Então o que acontece? Estudiosos identificaram, foram lá, pesquisaram, que essa composição, ou seja, essa descrição do tabernáculo, nada mais é do que a descrição do templo. E está lá no século 6 ou 5 antes de Cristo, ou seja, é bem depois aí de Moisés, pessoal. É na época aí que praticamente está entrando ali na época pré-exílica, tá? Pré-exílica, ou seja, que é pré-cativeiro babilônico. Então, ou seja, é totalmente diferente, tá? Alguns ainda colocam que até depois ainda nessa questão. Os estudiosos tradicionais afirmam que descreve um tabernáculo real usado no tempo de Moisés e depois disso. De acordo com a alta crítica, uma fonte pré-exílica anterior, o Eloísta, né, no caso, descreve o tabernáculo como um simples santuário em forma de tenda. Então não seria nem a questão aí que eu estou falando, ou seja, uma época pré-exílica, ou seja, pré-exílica anterior a Eloísta, né? No caso ali, se você for ver, é uma fonte aí que foi o responsável pela composição dessa questão do tabernáculo. Agora nós vamos ver aqui, tem uma problemática que vocês vão ver, por que essa especificação do tabernáculo ela não pode ser verdadeira. Tabernáculo, na linguagem bíblica, geralmente designa o santuário móvel em forma de tenda dos hebreus antes da construção do templo de Salomão. As várias expressões no texto hebraico em referência ao tabernáculo, aí nós temos várias expressões. Nós temos Ohel, que é tenda, Ohel Moed, que é tenda da reunião, Ohel Ha-Edut, tenda do testemunho, Mishkan, que é habitação, Mishkan Ha-Edut, que é morada do testemunho, Mishkan Ohel, que é habitação da tenda, Beit Yavé, que é casa de Yavé, Godesh, que é santo, Mikdash, que é santuário, e Rekal, que é templo, tá? Enquanto nos permite formar uma ideia justa desta construção, levantar pela aparente consistência das passagens em que eles ocorrem muitos problemas com os quais todos os comentaristas modernos das escrituras têm que lidar. Dessa forma, o hebraico Ohel Moed, cuja posição era fora do acampamento distante, guardado por Josué, filho de Nun, e na porta do qual Javé costumava se manifestar a Moisés, que esta tenda do encontro, ou melhor, talvez tenda do oráculo, não era idêntica ao tabernáculo. Os críticos independentes modernos insistem no fato de que este Ohel Moed e que o lugar costumeiro deste último era bem no meio do acampamento. Muita ênfase é colocada sobre esta e outras aparentes discrepâncias para concluir que a descrição do tabernáculo encontrada em Êxodo 25, 31 e 39, 40 é obra de autores pós-exílicos do Código Sacerdotal. Então, ou seja, essa fonte aqui, ela já coloca que não é pré-exílico, ou seja, antes do exílio. Já coloca que é pós-exílico, ou seja, depois do exílio na Babilônia, que essa descrição do tabernáculo, ela foi ali colocada. Então, se é uma vez que é pós-exílico, ou seja, depois do exílio babilônico, nós podemos colocar que é uma especificação, uma descrição do templo de Salomão, ou seja, desse templo daquela época, né? Então, ou seja, já não é uma existência, já não é um tabernáculo que houve realmente no deserto. E aí, se esse tabernáculo não houve no deserto, você já pode ali também já começar a suspeitar de tudo que envolve a questão desse tabernáculo e as demais coisas, Moisés, né, e tantas outras coisas como milagres, a travessia do Mar Vermelho, o Êxodo, você já começa a colocar em xeque e se questionar se realmente foi algo que aconteceu, tá? Sobre isso você pode ou adquirir o meu material se Moisés existiu ou não, ou você pode assistir o vídeo aqui no meu canal, onde eu explico sobre isso aí, e você vai saber de uma vez por todas se Moisés ele foi um personagem existente ou não, se realmente a composição do Pentateuco, da Torá, da lei, ela realmente é nos tempos antigos, como as pessoas colocam. Porque uma vez, se é nos tempos antigos, você pode aí colocar uma validade. Agora, se for posterior, como é essa composição do tabernáculo, aí já se tende de se questionar. A problemática. A tradição exegética judaica
seguida por quase todos os expoentes cristãos da Bíblia, entendia que a estrutura de madeira era composta por 48 tábuas maciças, antes vigas de madeira de cetim, medido de 10 por 11 por 2 por 1 côvado, colocadas lado a lado. Isso significa um peso cerca de 50 toneladas, desproporcional ao que essas vigas teriam que suportar e muito difícil de transportar. E aí, como que fica agora? Se o peso do tabernáculo ele era desproporcional ao que as pessoas poderiam carregar, não seria uma mentira o que é afirmado pelo texto bíblico? Não seria uma mentira? Porque se você pega Êxodo capítulo 40, 36 e números 9, 17 ao 20, lá fala que o acampamento ele era levantado. Então, ou seja, eles desmontavam o tabernáculo e levavam o tabernáculo juntamente com eles. Mas aqui, pelas especificações do tabernáculo, que os estudiosos eles notaram, ou seja, seria toneladas. E aí, uma pessoa consegue carregar no mínimo 1 tonelada sozinha? E aí? Mesmo que tenha pessoas para transportar, quantas pessoas seriam necessárias para transportar 1 tonelada? Ou seja, uma viga, né, que seria 1 tonelada. Será que caberia muitas pessoas para transportar essa viga de tonelada? E quantas vigas não tinham no tabernáculo? Imagina aí. Então, será que o texto bíblico seria mentiroso? Devido à impossibilidade de carregar o tabernáculo, devido ao seu peso desproporcional, ele não teria que ser largado no deserto? Uma vez que o tabernáculo fosse pesado demais para ser levado, ele não teria que ficar lá no deserto, e as narrativas bíblicas estariam equivocadas ao dizer que ele estava sendo carregado com o povo israelita? E aí, como que fica agora? Como sair desse balaio de gato? Fica complicado, não é? Qual que é a conclusão que nós podemos chegar com base em tudo isso? Devido o texto não ter sido escrito em período... devido o texto ter sido escrito em um período bem posterior, ou seja, séculos 5 ou 6, podemos concluir que o tabernáculo não passou de uma invenção dos escritores para tentar descrever a imagem do santuário, ou seja, templo, na época anterior. Ou seja, tentaram dar validade a um formato de um tabernáculo, ou seja, no formato móvel do templo em tempos atrás, ou seja, através da escrita. E tem muitas pessoas que pegam isso como uma verdade absoluta, achando que realmente o tabernáculo existiu. Então fica esse videozinho de hoje para vocês refletirem. E não deixa de curtir, comentar, compartilhar, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião. Deixa aí também dicas para próximos vídeos, talvez a sua dica pode virar um vídeo aqui no canal. E se inscreva aí, pessoal. Vai aí, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.